Então, pessoal, a lista de exercícios que está na plataforma é exatamente isso aqui, ok? São 10 exercícios recorrentes a lançamento vertical, no vácuo ou então queda livre. A gente nesse momento vai corrigir, nessa aula vamos corrigir somente 5 e na próxima aula a gente termina de corrigir o resto dos outros 5, ok? Então, a número 1 diz o seguinte, ó: um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo, desprezando a resistência do ar e admitindo uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Pede-se, na letra A, nós vamos calcular o tempo gasto para atingir o solo. Na letra B, nós vamos calcular a velocidade ao atingir o solo. Então, na letra A, nós vamos calcular o tempo que esse objeto levou para cair. Na letra B, nós vamos calcular a velocidade que ele atingiu nesse tempo de queda, ok? Então, vamos lá, trazendo para cá. Então, olha aqui, ó. Quando ele diz que um corpo é abandonado do alto de uma torre de altura de 125 metros, numa gravidade de 10 metros por segundo, então a primeira coisa que a gente tem que colocar são os dados, tá? O mais importante do problema é você extrair os dados do problema. Então, olha aqui, a altura aqui é H, ok? Que vem do grego, do inglês significa height, estatura. A altura da torre, 125 metros. A gravidade, 10 metros por segundo. Então, na letra A, nós vamos calcular o tempo que esse objeto levou para cair. E na letra B, nós vamos calcular a velocidade que ele atingiu no momento da queda, ok? Então, olha aqui, ó. Para calcular a altura máxima, é isso aqui, ó. H máxima é igual. Nós vamos pegar G, isso aqui é G, vezes T ao quadrado, que é o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Isso aqui são equações que a gente já viu em outras aulas de física. Então, H é a altura, coloquei aqui H máxima, a altura máxima, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, é só substituir as letras pelos valores correspondentes. Que é H? H é a altura da torre, está aqui, ó, 125 metros de altura. Que é a gravidade? Ele me disse que a gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes T ao quadrado, dividido por 2. Esse T ao quadrado aqui é o tempo que ele está pedindo, que ele levou para cair, ok? Então, olha aqui, ó, 125 é igual. 10, que é a gravidade, que é G, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes T, 5T ao quadrado. Ok? Então, dividimos 10 por 2 deu 5. Multiplicamos por T ao quadrado. Então, ficou 5T ao quadrado. Então, ó, 5T ao quadrado, T ao quadrado é incógnita. Ele está sendo procurado. Então, ele está antes da igualdade aqui, ó. Vai passar para depois da igualdade, tá? Para depois da igualdade. Porque ele está sendo procurado. T ao quadrado. 125. Que a altura da torre está antes da igualdade, passa para depois da igualdade, ok? É só trocar as operações. Então, olha aqui, ó, 5t ao quadrado é igual a 125. Como nós estamos procurando o tempo que ele levou para cair, t ao quadrado vai ser isolado aqui, ó, t ao quadrado, isola ele, que é igual. Nós vamos pegar a altura da torre, que é 125 metros de altura, e dividir, ok, pelo valor da divisão da gravidade, ó, que é 10 dividido por 2, 5. Então, T ao quadrado é igual a 125 dividido por 5. 125 dividido por 5 dá 25. T ao quadrado é igual a 25. Só que aqui eu tenho o quê? Ó, T ao quadrado. Isso aqui é uma potenciação. Esse 2 aqui vai transformar isso aqui no radical, na radiciação. O 2 vai passar a ser um radical de uma raiz quadrada. Então, vai ficar, ó, T é igual o 2, potenciação, o inverso, radiciação. Raiz quadrada de 25. Delta T é igual a 5 segundos. O que significa? Que com 125 metros de altura, esse objeto que foi abandonado, da altura dessa torre, ele levou 5 segundos para cair. Ok? Então é super simples, super fácil. Na letra B. A letra B, ele diz o seguinte: qual foi a velocidade que esse objeto atingiu o solo? Então, para encontrar a velocidade, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. V de velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. V, que é a velocidade, é igual. Nós vamos multiplicar a gravidade pelo tempo. Eu encontro a velocidade que ele atingiu quando chegou no solo. Então, velocidade é igual. Quem é a gravidade? Ele me disse que é 10 metros por segundo. Quanto tempo ele levou para cair? Nós encontramos aqui, ó, 5 segundos. Então, 10 vezes 5, 50. A velocidade que ele atingiu ao chegar ao solo foi 50 metros por segundo. Ok? Então, a cada segundo, ele percorreu 50 metros. Então, super simples, fácil de se fazer.
é uma coisa que acontece praticamente diariamente na vida da gente, esse tempo de queda. Ok? Vamos lá, número 2. Uma pedra é abandonada do topo de um prédio. Uma pedra é abandonada do topo de um prédio e gasta exatamente 5 segundos para atingir o solo. Qual a altura do prédio, considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Então, uma pedra é abandonada do topo de um prédio e gasta 5 segundos para atingir o solo. Qual é a altura do prédio, considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Então, olha aqui, ó. As informações que ele me dá lá, ele me dá o tempo. Ele diz que essa pedra que foi abandonada do topo de um prédio levou 5 segundos para cair, com essa gravidade de 10 metros por segundo. Que altura foi que ela caiu? Que altura tinha esse prédio? Então é a mesma coisa aqui, ó, procurar a altura, tá? Ó. A altura máxima que a gente está procurando, a altura do prédio, gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então a altura é igual a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele levou para atingir o solo? 5. Tá aqui, ó, T5, 5 ao quadrado, sobre 2. Então nós vamos dividir aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 5 ao quadrado. Então 10 dividido por 2 dá 5, 5 ao quadrado, que é o tempo que ele levou para cair, ó. Então vai ficar, ó, a altura é igual a 5 vezes 5 ao quadrado, multiplica a base 2 vezes. Quantas vezes está pedindo expoente? 5 ao quadrado dá 25. Então 5 vezes 25, que a altura tinha esse prédio? 125 metros de altura. É só o inverso do outro que a gente viu ainda há pouco, ok? Então, ele pergunta, uma pedra foi abandonada do topo de um prédio, levou 5 segundos para cair com essa gravidade, que altura tem esse prédio? Então, H é a altura, 10 é a gravidade, o tempo que ela levou para cair 5 segundos, só que é 5 elevado ao quadrado, sobre 2. Nós pegamos aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 5 ao quadrado. Então, a altura é igual a 5 ao quadrado. Multiplicamos 5 duas vezes. Aqui é uma base, aqui é o expoente. Multiplica-se a base duas vezes. 5 vezes 5 dá 25. Então, 5 vezes 25, o prédio tinha o quê? 125 metros de altura. É bem facinho, né? A número 3. Um corpo inicialmente em repouso é largado de uma altura igual a 45 metros e cai livremente. Se a resistência do ar é desprezível, qual o seu tempo total de queda? Então, um corpo, um objeto qualquer, inicialmente em repouso, né, está parado lá em cima. Em física a gente não chama parado, é repouso, tá? Nada está parado na superfície da Terra, até porque a Terra está em movimento. Então, um corpo inicialmente em repouso é largado de uma altura igual a 45 metros e vai cair livremente. Quando ele fala cair livremente, significa que está desprezando a resistência do ar. Qual o tempo que ele levou para cair? Qual o seu tempo de queda? Então vamos aqui, ó. Primeiro as informações, tá? Ele me dá uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele me dá uma altura a altura que ele foi largado, 45 metros. Ele pergunta quanto tempo ele levou para cair desses 45 metros de altura com essa gravidade. Então olha aqui, a mesma coisa de lá. A altura máxima é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Quem é a altura? 45. Quem é a gravidade? 10. Vezes t ao quadrado, é o tempo que ele está perguntando, quanto tempo ele levou para cair, sobre 2. Então, repetindo aqui, 45 é a altura, 10 dividido por 2 dá 5, tá? Ó, 10 que é a gravidade, dividido por 2 dá 5, vezes t ao quadrado, que é o tempo que nós estamos procurando. 5 vezes t dá 5t ao quadrado. Esse cara está atrás da igualdade, ele vai passar para frente da igualdade, porque ele é incógnita, está sendo procurado. A incógnita é um número desconhecido, é uma letra que representa um número desconhecido que eu estou procurando qual é o seu valor. Então, ó, 5t ao quadrado estava antes da gravidade, da igualdade, passou para frente. A altura do prédio lá, de onde ele caiu, 45 metros, passa para depois da igualdade. A essa troca, tá? Então, isolando t ao quadrado, que é o tempo que nós estamos procurando, nós vamos pegar 45, que é a altura, e dividir por 5. T ao quadrado, 45 dividido por 5 vai dar 9. Como isso aqui, ó, t ao quadrado é uma potenciação, o inverso da potenciação é a radiciação, é raiz quadrada. Então esse 2 passa a ser um radical. E eu vou colocar o 9 lá dentro. Então t é igual, raiz quadrada de 9, 3. Ele levou, nesses 45 metros de altura, ele levou apenas 3 segundos para chegar na Terra. Ok? Super simples e fácil. Número 4. Uma pedra
é abandonada do alto de um edifício de 32 andares. Sabendo-se que a altura de cada andar é 2,5 metros, desprezando-se a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo. Então uma pedra é abandonada, ela não é jogada, tá? Ela é abandonada do alto de um edifício, esse edifício tem 32 andares. Sabendo-se que a altura de cada andar é 2,5 metros e desprezando a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo? Então vamos aqui, ó. Quais são as informações que ele me dá? Ele me diz que o edifício aí tem 32 andares. A altura aqui, ó, 32 andares, tá? Cada andar tem 2,5 metros. Cada parede aí, cada andar, cada apartamento vai ter 2,5 metros de altura, tá? As paredes laterais. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual foi a velocidade que ele atingiu o solo? Então, olha aqui. Primeiro nós temos que encontrar a altura do prédio, não é isso? Então, se cada andar tem 2,5 metros de altura e tem 32 andares o prédio, então vai ficar 2,5 vezes 32. O prédio vai ter 80 metros de altura, ok? Então, ele diz, ó, cada andar tem 2,5 metros e o prédio tem 32 andares. Então, para calcular a altura do prédio, nós vamos multiplicar, ó, a altura de cada andar pelos 32 andares. 2,5 vezes 32, o prédio tem 80 metros de altura. Mas ele quer encontrar a velocidade, não é isso? Ele vai cair da altura de 80 metros. Qual é essa velocidade que ele vai obter para chegar ao chão? Então, olha aqui, ó. Existe uma fórmula bem facinho da gente resolver isso aqui. Não tão fácil assim, né? Essa aqui, ó, equação de Torricelli, tá, ó. Velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura, tá, ó. Vi vovó mais 2 amigas delas, tá? Velocidade ao quadrado, final ao quadrado, velocidade inicial, ó, V0 ao quadrado, a velocidade inicial, mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Isso aqui dá o nome de equação de Torricelli. A equação de Torricelli, eu recorro a ela quando eu não tenho tempo aqui, ó. Eu não tenho tempo aqui, ó, então eu recorro para me resolver isso aqui. E ele quer encontrar a velocidade, então eu vou pela equação de Torricelli. Ok? Então olha aqui, como ele quer encontrar a velocidade final, nós vamos pegar a velocidade final ao quadrado, V ao quadrado é igual. Quem é a velocidade inicial? Foi no momento que ele saiu lá de cima, ele estava em repouso, ó, é 0. Mais 2 vezes, quem é a gravidade? 10. Vezes a altura do prédio, nós calculamos lá, ó, 80. Então, V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado que nós estamos procurando, é igual a 0 mais 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 80 dá 1.600. Então, como é que vai ficar? Isso aqui é uma potenciação, né? O 2 aqui, ó, é uma potenciação. O inverso da potenciação é radiciação. Então, esse 2 aqui passa a ser um radical, a raiz quadrada. Então, nós vamos colocar aqui dentro 1.600, ó. Raiz quadrada de 1.600, precisa de calculadora? Não. Raiz quadrada de 16 dá 4. Você esquece esse zero do meio e baixa o outro zero. Ok? Ó? E vai dar 40. Ó, raiz quadrada de 16, 4. Esquece o zero do meio e pega só o último zero lá. Ó. Então, raiz quadrada de 1.600 dá 40. Ou seja, com 80 metros de altura, ele atingiu que uma velocidade de 40 metros por segundo. Muito rápido. 40 metros por segundo. Significa que era um objeto de uma massa muito grande, porque a velocidade foi muito grande. Então a velocidade final que ele atingiu o solo foi de 40 metros por segundo. Não é fácil? Vamos lá. Corrigir a última, número 5. A número 5... Não vai não. A número 5. Uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas, de mesmo diâmetro, são abandonadas ao mesmo tempo do alto de uma torre de 60 metros de altura. Qual é a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingir o solo, desprezando a resistência do ar? Eu tenho 2 esferas. Uma tem massa de 300 gramas, uma é de aço, tem massa de 300 gramas. A outra é de plástico, tem massa de 60 gramas. Então eles vão cair de uma torre de 60 metros de altura. Não é isso? Então ele pergunta qual é a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingir o solo. Então isso aqui é uma questão simplesmente, sabe de quê? De análise. Por quê? Primeiro, se a gente analisar aqui,
É claro que a esfera de aço tem mais massa do que a esfera de plástico. Aqui 300 gramas, né? É aço, é maciço. E uma esfera de plástico 60 gramas. Tem muita diferença, não tem de massa de uma para outra. Então, elas vão cair de uma altura de 60 metros. Ele pergunta qual é a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingir o solo. Ou seja, quem é que vai chegar primeiro? Ela está perguntando. Então, isso aqui é uma questão que não precisa você de fórmula para resolver. É só isso aqui, ó. Se os dois corpos estão caindo de uma mesma altura, o problema está aqui, ó. E desprezando a resistência do ar. Então, a questão está todinha nisso aqui, ó. Nessa frase, desprezando a resistência do ar. Tá, ó. Não importa a massa desses corpos. Eles cairão exatamente no mesmo instante, já que ambos estão submetidos exclusivamente à aceleração da gravidade. Portanto, a razão entre a velocidade de um e a velocidade de outro vai ser 1. Qual é a letra? A letra 1, ok? Então, letra C, desculpa. O número 1 é a letra C. Então, o que significa isso aqui, ó? É só simplesmente isso aqui, ó, desprezando a resistência do ar. Então, se eu desprezar a resistência do ar, tanto faz eu jogar um elefante como uma formiga de uma determinada altura, que os dois vão cair ao mesmo tempo, ok? Não vai ter diferença de massa, de forma alguma. Se eu pegar um elefante ou uma formiga e jogar de 60 metros de altura, se eu desprezar a resistência do ar, os dois vão chegar ao mesmo tempo, no mesmo momento ao chão, tá? Então, tudo isso aqui são questões relacionadas a queda livre, desprezando a resistência do ar, ok? E nas próximas aulas a gente vai calcular considerando a resistência do ar, ok? Então, fica essas 5 questões para vocês analisarem e passarem para o caderno. E na próxima aula a gente corrige as 5 restantes que estão aí na plataforma, ok? Muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa estamos aqui.